Olá, este é o Momento Papo de Mãe. Nossos bebês crescem e com isso o quarto deles vai mudando também. Primeiro a gente arruma um quartinho com berço, trocador, decoração de bebê. O tempo passa e trocamos pela cama, baú de brinquedos e uma decoração mais infantil. Nossas convidadas desta vez são a consultora de organização Kalinka Carvalho e a Patrícia Rosso, que tem o Guilhermo, de 9 anos, e a Georgia, de 5 anos e meio, que estão aqui, né? Como é que é a decoração do quarto deles? E cada um tem um quarto ou eles ficam no mesmo? Cada um tem um quarto. E quando eu engravidei da Georgia, eu tinha acabado de fazer o quarto do Guilhermo, né? Então era um papel de parede menino, era um papel de parede branco com algumas listras azuis e verdes, né? Decoração de cachorrinho na época, que era o que a gente tinha, né? A nossa primeira filhinha foi uma cachorrinha, então a decoração do cachorrinho. E aí eu descobri que estava grávida dela. Eu falei, poxa, mas acabei de fazer o quarto dele, vou ter que fazer, a gente tinha mudado, né, de apartamento. Aí a gente adaptou, né? A gente falou assim, para também não criar aquela questão do ciúme e tudo mais. A gente falou, ai filho, sua irmã perguntou qual que é o personagem que você mais gosta, que ela vai trazer um quarto novo para você, se você emprestar o seu para ela, né? Aí foi onde ele falou, né? Na época era o Relâmpago McQueen, né? Aquele do Carros. Aí a gente procurou na internet, achou a cama no formato do carro e tudo mais, e aí a gente montou. E aí falou, então agora ela pode ficar com esse berço, porque eu não sou mais bebê mesmo, né? E aí ele ficou feliz e você conseguiu reaproveitar bastante coisa dele para ela? Tudo. Berço, trocador. Tudo. E aí, como eu falei, né, do quarto, que o papel de parede ele era o fundo branco com as listras, o que, que a gente fez? Eu também achei na internet, abençoada internet, né? Eu achei naqueles sites que fazem produtos artesanais, eu consegui fazer uma faixa, eu tirei o roda-meio do quarto dele, que era branco simples, e fiz uma faixa, que a bailarina, eram 4 bailarinas, era uma verde, uma azul, do mesmo tom, eu mandei uma foto, né, do papel de parede, ela fez, né? Era uma verde, uma azul, uma rosa e uma lilás. E aí ela falou assim, eu mandei a foto do quarto, falei para ela qual que era o objetivo, era transformar um quarto de menino num quarto de menina. Aí ela falou, por que você também não coloca umas flores rosas e lilás? Aí ela mandou também algumas flores e aí a gente espalhou. Ah, que ótimo, né? Porque aí vai então, aproveitando parece que nasceu tudo. daquele jeito, né? A impressão que deu E, Kalinka, por mais que todo mundo diga, tem que ser unissex, tá? Mas quando a gente tem menino e menina, tem coisas da decoração que né, as mães gostam mais, que é mais de menino, ou o menino escolhe também. Agora, quando nasce um bebezinho, vai para as mães de primeira viagem, vamos dar a dica. O quarto do bebê, como que é? Então, é importante a gente lembrar que a gente precisa de um trocador, que é uma parte básica, um lugar para dormir. Pode ser um berço, de repente uma cama montessoriana, outros tipos que é para a criança dormir mesmo. Que é o bebezinho, nesse caso, no chão, né? Isso, exatamente. Existem várias opções. Tem Moisés também, então a mãe pode escolher o tipo que quer. Temos berços mais simples, mais sofisticados e tal. Um trocador, que é um local que a gente vai usar muito. Ele é o local onde vai fazer a troca do neném e tudo à mão. Então, ali na primeira gaveta, geralmente é mais fácil para colocar os itens de higiene, as fraldas para fazer a troca. E raramente a gente usa tanto o armário, né? Geralmente, se tem algum armário, vai ser usado posteriormente, porque as roupinhas ainda são muito pequenininhas. Então, elas cabem na cômoda. Kalinka, se for uma mãe de primeira viagem e ela optar pelo berço, dá para pegar o berço emprestado de outra pessoa, né? Você comprou o berço ou você conseguiu de alguém da família, Patrícia? Como a gente esperou 17 anos pela vinda do Guilhermo, né? Então a gente quis fazer tudo, né? Montar tudo. A gente foi naquelas lojas especializadas e tudo mais, então a gente montou o quarto todo. Mas o quarto dele virou o quarto da Georgia, então foi reaproveitado. E depois que a Georgia ganhou a cama de princesa, né? Porque agora ela também diz que ela não é mais um bebê, foi para um priminho, né? Da família. Então ele já está na... É bom passar adiante, né? Porque você acaba usando pouco tempo o berço. É um item que você pode passar, não tem problema receber. Geralmente, mães que já têm 1 ou 2 filhos, passou de um para o outro. Geralmente a primeira quer comprar só para testar, para ter essa coisa de comprar mesmo o berço. Mas você pode passar sem problema nenhum e redecorar diferentemente, usando, né? Hoje a gente tem tantas coisas de decoração para redecorar o quarto da maneira que for mais adequada. E tem berço que vira caminha também, Vira. Né? Hoje a gente tem vários berços que vão crescendo conforme a criança for crescendo, que vão diminuindo de tamanho, que vão baixando, que viram uma cama auxiliar. A gente tem hoje no mercado uma variedade muito grande. E você trouxe alguns itens de organização aqui, é isso? Eu vou pegar para você mostrar, que servem tanto para o quarto
quarto do bebê quanto para o quarto da criança. Aqui, por exemplo, nós temos, quando as roupinhas que são do cabideiro, mesmo o bebê, a gente recebe roupas já de grandinhos, né? Dos 6 meses, 12 meses. Então, aqui fica na divisão para colocar no cabide, para você saber o número de roupas. Até porque, senão, às vezes, você vai botar roupa no bebê, já não cabe mais, né? Isso, ou ficou pequeno. Então, aqui você tem uma noção das roupas que você tem. Geralmente, a gente coloca isso aqui no cabideiro e sabe o tamanho correto. A gente tem um moldezinho para dobrar as roupinhas bem pequenininhas, para ficarem todas do mesmo tamanho. A gente usa essas cestinhas aqui para organizar, né? Meinhas, sapatinhos que ficam todas organizadas. Uma coisa que a gente usa muito, não só para as crianças, não só para os bebês, mas também para as crianças, são colmeias. Isso aqui na gaveta ajuda muito, porque você, às vezes, coloca conjuntinhos para facilitar na hora da troca da criança para ir para a escola. Você facilita muito, as camisetinhas, tudo isso. Patrícia, uma outra questão importante é a segurança, né? Com o bebê. O trocador, que é esse item fundamental, a gente precisa se preocupar também se ele está... É perigoso, por exemplo, se ele ficar perto de uma janela e colocar... tem até uns colchõezinhos, né, que tem umas bordas para a criança não rolar. Como que era o trocador dos seus filhos? Os dois acabaram seguindo a mesma linha, porque o enchimento eu usei o mesmo, só trocou a forração, né? Então, foi realmente um trocador e tanto na casa que a gente tinha antes, quanto no apartamento, ele ficava bem no canto da parede, né? Justamente por essa coisa de rolar. Tinha um rolinho que a gente usava tanto para ele deitar, quanto para a gente trocar, para ele não bater cabeça, nada na parede, né? Nessa parte que ficava de encontro com a parede. E tudo à mão, aquilo que ela comentou, era assim, na primeira gaveta era exatamente bore e mijãozinho, tinha aqueles saquinhos numa... prateleirinha que eu já tinha todos os produtos, porque não dá para descuidar um segundo com eles. E né? tem que lembrar já de deixar a roupa que vai trocar, porque não dá para deixar o bebê do lá lado e para jogar a fralda. A gente tem que lembrar que a gente está segurando o neném na troca, vai ter que liberar uma mão, pegar a outra. Essa parte tem que ser muito rápida, então tem que estar tudo à mão. E daí, conforme o bebê cresce, você tira o colchãozinho e vira um lugar para guardar os brinquedos, né? Porque daí a casa toda vira um depósito de brinquedo também, né? As crianças recebem muito brinquedos, elas precisam brincar. A gente lembra que a partir do momento que você vira mãe, vira pai, a casa já não é mais a mesma, a casa não mantém-se organizada, mas é uma casa para se brincar. Uma das coisas que eu acho importante na organização para as crianças é incentivar que a organização não é um castigo, como a gente costuma achar que é. Incentivar que é uma nova brincadeira e os pais estimularem. Agora vamos brincar de organizar e aí voltar as coisas para isso ser estimulado desde criança. Olha, a nossa conversa continua daqui a pouco. Fique com a gente com o Momento Papo de Mãe. O Momento Papo de Mãe está de volta. O tema é a decoração do quarto dos nossos filhos. E a Kalinka já mostrou alguns itens que ela trouxe aqui. E você trouxe também esse cabide que tem um tamanho especial para criança, é Sim, isso? existem os cabides infantis, a gente muitas vezes esquece de comprar ou compra aqueles que são mais plásticos. A gente tem esse aqui de exemplo, que é um de veludinho, que ele é fininho, então dá para colocar bastante roupas e ele não escorrega. É um item legal. E daí tem que ser pequenininho para a roupa ficar... As roupas são pequenas, né? Então os vestidinhos são menores. Se a gente compra aqueles maiores, fica caindo, aí você danifica a roupa. Você já tinha mostrado essa colmeiazinha, essa aqui é boa porque cabe na mala. Isso, você vai essa aqui é uma colmeia, de repente você vai levar para viagem, quer guardar as coisas dentro do hotel, alguma coisa assim, na casa. Então elas são montáveis, né? E você pode colocar os itens para ficar mais fácil de pegar as roupas do neném, as roupas da criança, até organizar tudo. dentro da mala, assim. Exatamente. Patrícia, as crianças vão crescendo e vão surgindo outras necessidades, né? A gente já falou ali do espaço para brincar, do armário para guardar os brinquedos, mas precisa também da escrivaninha. Para estudar, para fazer lição de casa. Os seus filhos já têm esse espaço? No quarto do Guilhermo já, é onde está inclusive o notebook e a impressora, porque já tem trabalho de escola que exige isso, né? E no dela ainda não, ainda tem a penteadeira. Então tem a penteadeira de princesa. Agora, cada família tem que se adaptar de acordo com a realidade daquela casa, né? Então, por exemplo, quem tem 2 ou 3 filhos, mas tem um quarto só, também dá para organizar aquele quarto para todos os filhos, né? Sim, é importante. Tem pais que só têm um quarto para os 2 filhos. Então, essa parte que ela fez, às vezes, dividir o quarto, um espaço para ela, um espaço para se é menino ou se é menina, que às vezes difere, pode dividir o quarto. Isso é importante para cada um
conhecer o seu espaço. O espaço de estudos é importante, assim, quando ele começa a ser alfabetizado. Ter um espaço para pintar, para colorir, para desenhar, isso é importante, estimula a criança. Então, são espaços que você tem que desenvolver dentro do quarto. E o de brincar também, para ela sentar no chão e brincar à vontade. Eu que tenho 3, já coloquei os 3 no mesmo quarto. Uma opção é o treliche, né? Porque daí não ocupa tanto espaço no quarto. E aí tem aquela caminha que fica para dentro, uma bicama ali no beliche, daí você puxa só à noite. A gente vai sempre se adaptando. Se adaptando, com certeza. E você lembra quando que foi mais ou menos a idade que eles tinham quando você trocou o berço pela cama? Porque tem uma fase que o bebê já levanta, já quer sair do berço, né? Já é até um perigo, né? Eles são muito diferentes, né? Então, o Guilherme, por exemplo, foi exatamente na transição em que eu engravidei da Georgia, então a diferença deles é 3 anos e meio. Então, mais ou menos com uns 3 anos de idade, a gente já transferiu ele do berço direto para essa caminha que ele tinha lá do formato de carro, né? Então, eu não cheguei nem a desmontar e a transformar em mini cama, só fui abaixando o colchão. O dela não, o dela foi uma coisa assim que eu falei, Jesus amado. Um dia, quando a gente menos esperou, ela estava na cozinha. E aí a gente olhou e falou, como que essa criança saiu do berço? Né? E ela tinha 2 anos e pouco ainda, né? E aí foi onde a gente já saiu de lá e já falou assim, não, já pega a caixa de ferramenta, já está na hora de virar mini cama. No começo, quando é bebezinho, a mãe que organiza tudo, né? Fica tudo impecável, tudo bonitinho. Conforme a criança vai crescendo, ela ocupa aquele espaço. E daí ela cola os adesivos que ela quer. Tem que deixar um pouco assim também. Você sabe que não vai ficar mais sempre impecável. É importante deixar a criança se desenvolver e essa parte de desenvolvimento. Ela já vai começar a levantar, ela já vai começar a virar, vai começar a explorar. Então, muitos pais já pintam até uma parede do quarto para rabiscar. Hoje a gente tem toda essa vantagem. Deixar as coisas mais acessíveis para ela poder brincar. Então, os brinquedos estão mais acessíveis, ela vai querer brincar. Isso desenvolve a criança com mais facilidade. Deixar ela brincar mesmo. Mas lembrar sempre que depois que acabar, ela também ajudar a organizar para isso também virar uma rotina na vida dela. Pode ter uns cestos, uns baús. Como é que faz para organizar O mais isso? recomendável para a criança não é deixar tudo tão certinho como nós adultos fazemos. É deixar caixas mesmo. A gente pode usar das cores, vermelho, verde, amarelo ou desenhos na própria tampa da caixa. Por exemplo, aqui ficam as bonecas. Isso estimula que naquela caixinha ela joga as bonecas. Isso incentiva ela também a se educar em relação a isso. Patrícia, o principal é que as crianças gostem, que se sintam bem, porque o quarto é delas, né? Não tem que fazer uma decoração para os pais, né? Tem que ser um ambiente que eles possam pegar os brinquedos, que seja acessível para eles e que eles gostem. Ouvir a criança é importante também nessas horas. Ouvir o que elas querem. Ela tem que participar, sim, né? Ouvir o que elas querem e elas estimularem na hora da decoração e da organização do quarto. Mas tem também uma questão de segurança de acordo com a idade. Então, ficar atento às tomadas, a coisas com quinas, não é? Sim, é importante também verificar os próprios brinquedos que a gente compra, se eles não danificam, se eles não quebram com facilidade, porque qualquer pecinha pode a criança engolir. Então, tem que tomar todo o cuidado em relação a isso. A gente fica de olho, dá liberdade para elas brincarem, mas sempre comprando produtos de qualidade e prezando pela segurança. Tá ótimo. Olha, eu quero agradecer vocês por terem vindo. Obrigada, viu, Kalinka? Quem quiser saber mais dicas aí sobre o seu trabalho, pode te acessar nas redes sociais? Isso, pode entrar no meu site, que é kalinkacarvalho.com.br. É um blog onde eu dou dicas de organização. Tá ótimo. Obrigada a você, Obrigada. Patrícia. Você também tem site, redes sociais? Não, eu sou sua mãe. Já é um trabalhão. Já dá bastante trabalho. Obrigada às crianças ali, ó. A gente tem algumas coisas organizadas aqui no nosso cenário também, Sim. viu, Kalinka? Eles estão ali, tchau. Organizada e que eles gostam, né? Um Sim. espaço apropriado para eles. Exatamente, na altura deles para eles brincarem. Este é o Momento Papo de Mãe. A cada programa, um assunto diferente. Você pode pesquisar todos os temas que já foram ao ar lá no nosso canal no YouTube. Até a próxima. Tchau. Até lá. Tchau.